Palavra Verdadeira 3. A paz do Senhor Jesus para todos vocês que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira. Queridos irmãos, hoje não poderia ser diferente, trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus para o coração de vocês, tá bom? Então a mensagem de hoje, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 50 e 51, que nos diz assim a Palavra de Deus. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando a orelha, o curou. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Então hoje trazendo aqui essa mensagem da Palavra de Deus. Mas antes deixa aí o seu gostei, porque quando vocês dão o gostei, isso diz para o YouTube que os conteúdos aqui do canal são conteúdos que são importantes para a vida das pessoas, tá bom? Então vamos lá nesse instante, trazendo a mensagem de que quando Jesus ele foi preso ali no Getsemane, então naquele instante Pedro achou que ele poderia defender Jesus de alguma forma e logo ele se levantou em defesa de Jesus para defendê-lo. Mas naquele instante, em outra referência bíblica, Jesus ele traz uma referência de que se ele quisesse, ele poderia pedir ao Pai, poderia pedir a Deus e Deus mandaria 12 legiões de anjos para o ajudar, para dar livramento a ele. E só para os irmãos entenderem, uma legião são 6.000. Imagine, então seria pelo menos aí 84.000 anjos à disposição de Jesus para defendê-lo. Mas não era isso que Jesus queria. O que Jesus queria mesmo era permitir a sua prisão ali, era permitir ali ser colocado em julgamento mesmo, porque ele queria salvar a humanidade. Então era uma missão, era a missão dele que não poderia ser interrompida, né? Bem que o diabo tentou de diversas formas fazer com que Jesus ele desistisse da sua missão. E ali cada vez mais, né, até o próprio Pedro, achando que naquele momento estava fazendo o que era certo em defender Jesus, mas ali naquele momento que Jesus realmente queria era salvar a humanidade. Então, meus queridos irmãos, essa passagem bíblica aqui, ela traz uma lição muito importante para cada um de nós. Primeiro, Jesus não precisa que ninguém defenda ele. Jesus ele é poderoso, Jesus ele é maravilhoso, Jesus por si mesmo ele se basta. Então nós não precisamos estar entrando em embate com pessoas por causa de Jesus, né? Por causa de muitas vezes pessoas que não têm o temor de Deus. Nós não precisamos estar entrando nesse embate. Eu não estou querendo dizer da gente não se posicionar em relação a coisas erradas, em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia, em relação à fé, em relação à igreja, em relação a coisas espirituais de Deus. Não estou falando isso, estou falando que muitas vezes em discussões pessoas discutem religião, discutem deuses, o qual é certo, o qual é errado, e as pessoas se defendem, né, se levantam, e muitos se levantam e brigam e contendem para mostrar, né, às vezes em uma contenda, que Jesus é o Salvador. Eu gosto muito de mostrar que Jesus é o Salvador, mostrando o amor dele pela humanidade, mostrando o amor dele para cada um de nós, mostrando aquele amor que no momento que aquele soldado foi ferido na orelha por Pedro e que foi cortado ali a sua orelha, Jesus se posicionou mostrando o seu amor, mostrando a sua compaixão, curou a orelha do soldado e mostrou algo totalmente diferente. Então é melhor a gente mostrar o amor do Senhor Jesus para as pessoas do que estar brigando com as pessoas, discutindo, entrando em desavenças, em contendas, né, por causa de deuses, por causa de religião. Então esse tipo de contenda não leva ninguém a lugar nenhum. Mas o que nós precisamos mesmo é mostrar o amor do Senhor Jesus. O amor através das suas ações, através das virtudes que ele praticou aqui na face da terra. Queridos irmãos, a lição que fica para nós dessa palavra aqui é uma lição muito grande, é uma lição muito gloriosa. Primeiro, Jesus ali no meio daquela tribulação, Jesus no meio daquele conflito que estava acontecendo ali, vamos analisar as coisas que aconteceram com Jesus. Jesus, no meio daquele conflito todo que estava acontecendo ali, no momento que Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus parou para fazer um milagre.
Então isso traz algo muito grande para nós, porque no momento da sua luta, no momento da sua prova, quando a sua vida estiver totalmente atribulada, isso não significa que você tem que estar em desespero, mas que no momento da sua luta você possa ter condições de fazer milagres em nome de Jesus. Não é porque o cristão ele está atribulado, ele está passando por uma luta tremenda na sua vida, uma luta tão grande capaz de fazê-lo estar debilitado, enfraquecido, mas ainda assim você pode realizar curas em nome do Senhor, você pode realizar milagres, porque quem realiza o milagre é o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo ele disse, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Sabe por quê? Porque quando nós estamos fragilizados, então nós temos uma capacidade muito grande de humilhação, de humildade em nossas vidas para apelar para o poder de Deus. Então quando você estiver passando por uma luta, coloque isso na sua cabeça, que você pode sim, no meio da luta, estar fazendo milagres e maravilhas acontecer em nome de Jesus. A Bíblia diz também que Jesus, naquele momento ali que estava acontecendo, todo aquele tumulto à sua volta, ele ainda teve tempo para parar para fazer o bem. Então isso significa que no momento que nós estivermos passando por aflições em nossas vidas, que a gente tiver com a vida muito tumultuada, por muitas coisas acontecendo em nossa vida, isso não justifica você deixar de viver a sua fé. Mas nesse momento você pode parar sim para fazer o bem, para realizar algo em nome de Jesus, para praticar e viver a palavra de Deus, para praticar o bem na vida de alguém, que não é porque você está triste, porque você está com sua vida aflita, atribulada, que você não pode fazer o bem para outra pessoa, realizar algo que seja mediante a palavra de Deus e que possa ajudar alguém. Porque Jesus, no momento em que ele estava ali, no meio de toda aquela turbulência, ele parou para fazer o bem. Uma coisa muito importante que a gente tira dessa passagem bíblica, uma lição muito importante, é que Jesus, irmãos, ele foi sensato. Naquele momento, não é porque tinha ali pessoas para prendê-lo, olha só como aconteceu. Pessoas ali para prender Jesus, um dos seus discípulos havia traído ele com um beijo, todo um tumulto estava acontecendo à sua volta, os discípulos ali, todos estavam com os nervos à flor da pele, Pedro ali estava furioso, nervoso, puxou da sua espada, atingiu um soldado, cortou a sua orelha e mesmo assim Jesus ele estava sensato. Jesus estava sóbrio no meio de toda aquela confusão. Soldados estavam ali à flor da pele, os soldados estavam ali respirando violência. Jesus havia sido traído, os discípulos querendo revidar, mas Jesus ele estava sóbrio. Então, que nada possa tirar a sua sobriedade. O mundo pode estar desabando à sua volta. Tenha a sobriedade de um crente, de um cristão, de alguém que vive a palavra de Deus, alguém que vive a fé em Cristo. Porque o verdadeiro cristão, ele não é aquela pessoa que é influenciado por outras pessoas. Porque pessoas estão gritando à sua volta, ele começa a gritar também. Não é porque pessoas estão chorando todo mundo à sua volta que ele vai chorar também. Não é porque todo mundo está desesperado à sua volta que ele vai se desesperar também. Então, ele é uma pessoa que é sensata. É uma pessoa que sabe ser sóbrio para viver a palavra de Deus e viver a sua fé. Então isso mostra que é um cristão que é abalizado na palavra de Deus e que tem experiência espiritual na presença do Senhor. No meio de toda aquela turbulência, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo ali, que era um desencontro total, Jesus parou para dar um ensinamento. Jesus se aproveitou, irmãos, daquela situação ali para trazer um ensinamento. No meio de todo um contexto, onde era um contexto de guerra, Jesus parou para dar um ensinamento. Infelizmente hoje as pessoas perdem a sobriedade, perdem o equilíbrio espiritual com a maior facilidade e se deixam levar pela emoção. Mas isso não aconteceu com Jesus. Naquele momento ele disse, Pedro, guarda a tua espada, porque se você entrar por esse caminho de estar usando a sua espada, você também vai ser ferido pela sua espada. Então ele trouxe ali um ensinamento naquele momento. Existem pessoas que, em vez de orar, em vez de ter conhecimento e maturidade da palavra de Deus para viver a palavra de Deus em situações, não. Elas se entregam à emoção do momento.
e aí começa a deixar o coração agir em vez de serem espirituais. Então Jesus, ele agiu ali com espiritualidade e no meio de todo aquele conflito, ele teve sobriedade para ensinar a palavra de Deus, para ensinar como é a fé cristã, como é ser crente de verdade, como é servir ao Senhor, como é pertencer a Deus, como é viver a palavra de Deus. Então, essa mensagem aqui, ela traz diversas lições para nós. Muitas coisas maravilhosas de Deus. Que essa palavra possa enriquecer o seu coração e possa lhe tornar cada vez mais firme, mais experiente e mais especial na presença do Senhor, como uma pessoa que vive a sua fé e a espiritualidade em Cristo. Nesse momento vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que venha encher o nosso coração de todos esses requisitos espirituais para que a nossa vida seja uma bênção na presença de Deus. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus, meu Pai, quero Te louvar, Senhor, Te exaltar e Te engrandecer pela Tua palavra, pela vida de Jesus, que foi tão maravilhosa, um exemplo de fé em tudo para as nossas vidas. E assim, meu Senhor, eu quero Te pedir nesse momento pela Tua igreja, pelos Teus filhos sobre a face da terra, sobre esses irmãos agora que estão em contato com essa palavra, que estão nesse momento de oração, que o Senhor possa alcançar os nossos corações e nos dar, Senhor, essa sobriedade, nos dar essa maturidade, nos dar essa experiência da Tua palavra. Nos dá, meu Deus, aquilo que nós precisamos para que nós tenhamos a fé na Tua presença, para vivermos a Tua palavra na íntegra, para no momento da luta, para que a gente possa ensinar, para que a gente possa ministrar, para que a gente seja sóbrio, para que a gente não se deixe levar pela emoção do coração, mas que a gente seja crentes, para que a gente seja espirituais e pessoas que se parecem com Jesus, que em vez de se deixar levar pelas coisas turbulentas e conflituosas que estão em nossa volta, que a gente possa, Senhor, ter a mansidão, ter a temperança, a sobriedade de Jesus. E assim, meu Deus, alcança nossas vidas, abençoe os nossos corações e em tudo nos ajuda a cada dia mais viver a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, meus queridos, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Palavra Verdadeira 3.